Olá, paz e alegria, eu sou a Melinha, consagrada da comunidade católica Epifania, e hoje eu quero falar um pouquinho, mas é muito pouquinho mesmo, sobre o grande São João Maria Vianney. Eu estou dizendo que eu vou falar muito pouco porque teria muita coisa para falar e a gente não consegue, vamos dizer assim, pouco tempo falar tanto desse homem. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, né? Então, falar dele é falar do sacerdote por excelência. Nasceu na França, no tempo, né, da Revolução Francesa, onde a igreja era muito perseguida, era um tempo de muita dificuldade para a Igreja Católica, e ele nasceu de uma família cristã, mas não pôde, vamos dizer assim, participar de uma vida cotidiana da igreja, de participar das missas, participar de toda a estrutura, né, que a gente conhece hoje de uma paróquia, porque era uma época de perseguição. Os padres estavam exilados, perseguidos, presos, muitos martirizados. Então, nesse contexto é que nasce e começa a crescer o jovem João Batista. E aí o que vai acontecer? Ele, de uma família muito humilde, vai trabalhar na roça. Então passava muito tempo no trabalho no campo, mas a família, que a gente não pode esquecer, que é a grande catequista, né? É sempre a família, vai trabalhando com ele a moral, os princípios, a piedade, o fervor. E aí ele vai fazer a primeira Eucaristia num tempo de escondimento, sem culto público. E terminando, né, esse tempo, tem até uma história interessante que diz que ele foi, né, na época da sua adolescência, logo, foi convocado pelo exército e foi seguindo, né, as tropas, mas ele não conseguia, o sapato machucava o pé, ele foi ficando para trás, e na sua inocência ele achou, né, que se ele não conseguia ir, ele podia voltar. E aí ele voltou para casa e foi considerado desertor do exército. Para você ver a pureza, né, do jovem que João, né, vamos dizer assim, essa pureza que vai ser aquilo que vai distingui-lo durante toda a sua vida. Ele sente o chamado, né, para o sacerdócio, mas não tinha uma educação clássica, não tinha tido uma boa formação, mas um grande fervor, a virtude, a vida de virtude. Então, o padre que o acompanhava viu naquele jovem, mesmo sem grande estudo, mesmo sem aparentemente grande inteligência, viu nele a vocação. E aí, mesmo diante de todas as dificuldades, ele persevera no estudo. Ele vai perseverando e vai chegar o tempo de ser ordenado. O bispo vai dizer, né, que quanto às virtudes, não tinha ninguém melhor. Santidade era o mais santo da turma, mas o preparo intelectual dele era muito deficiente. E aí, a dificuldade para ser ordenado sacerdote. Mas o bispo viu nele todas as qualidades e ele foi ordenado sacerdote aos 29 anos. Então, os primeiros 3 anos de sacerdócio, ele passou, né, na companhia do padre que o tinha acompanhado, e quando esse morreu, ele foi nomeado para a cidadezinha de Ars. Por isso ele é conhecido como o cura, né, o padre de Ars, cura de Ars. E ali ele vai, um lugar pequeno, onde, vamos dizer assim, a religião, a piedade, né? A gente lembra que nós estamos vivendo pós-Revolução Francesa, muita perseguição da igreja, muitos valores foram destruídos. Então ele vai para essa cidade e conta, né, a sua biografia, que quando ele vai chegando perto de Ars, ele encontra um menino,
né? E o menino, ele pergunta para o menino: onde é Ars? Me mostra o caminho para Ars, que eu te mostro o caminho para o céu. E foi isso que ele foi fazer na cidade de Ars, mostrar o caminho para o céu para aquele povo. Então ele chega e o primeiro ímpeto vai ser de abandonar tudo. O que eu posso fazer aqui? No meio do nada, tenho medo até de me perder, mas o espírito de sacerdote brota mais uma vez e ele vai fixar residência na matriz, totalmente destruída, tudo desabando, né? Vamos dizer, era uma igreja destruída fisicamente e moralmente. E aí ele começa o trabalho de procurar as famílias. Nas visitas, falava de Deus, dos santos, das coisas da religião. A maior parte não lhe dava a mínima importância. E outros reparavam, né, que a sua batina era velha, meio rasgada, e iam começar a ver a sua modéstia, a sua piedade. E aí ele vai pouco a pouco sendo conhecido por aquele povo, começa a rezar, e aí pouco a pouco as pessoas vão abrindo o coração para esse grande sacerdote. E aí começa a rezar o terço na igreja, pouco a pouco as pessoas vão começando a se aproximar, todas as tardes vai crescendo de pouco em pouco, a adoração ao Santíssimo, e aí começa a fazer aquele período de oração mais frequente, e aí a comunhão frequente também foi introduzida na paróquia. Então, pouco a pouco, ele visitando as famílias, falando de Deus, dando testemunho de piedade, de humildade, de oração, ele vai conseguindo conquistar aquele povo. São João Maria Vianney passa, então, a combater os abusos. Primeiro ele conquista, agora vamos arrumar, né? Já que a gente quer ser católico, vamos ser católico de verdade. E aí o zelo de pastor vai se dirigir principalmente para os cabarés, né, os prostíbulos, os lugares de dança, mas o que mais tocava o coração dele? A profanação do domingo. O domingo é dia do Senhor. E é isso que ele vai fazer esse resgate naquela cidade. O domingo é para o Senhor. E pouco a pouco ele vai conquistando, ele vai fazendo, né, aquela mudança na mentalidade, nos costumes daquele povo, que chegou um ponto que teve uma festa, que foi convidado, né, convidaram todos da paróquia, todos da cidade, mas chegou no dia da festa, nenhuma moça apareceu lá. Foram todas para a igreja, porque era domingo, dia do Senhor. E assim, se não tem moça, não tem festa. Se não tem festa, para onde os moços vão? Eles vão buscar as moças na igreja. Olha como ele vai conquistando, né? E aí, pouco a pouco, ele foi restabelecendo a dignidade do domingo. E às vezes a gente fala de santo, a gente pensa assim, santo mal-humorado, santo triste. Não, muito bem-humorado. Eu sempre gosto de falar que a santidade nos faz feliz, né? Então vamos contar uma historinha, né? Do santo cura d'Ars, desse bom humor que ele tinha. Alguém lhe perguntou, por que quando o senhor prega, o senhor fala alto, e quando o senhor reza, o senhor fala baixinho? Aí ele diz, porque quando eu prego, eu falo para o surdo, e quando eu rezo, eu falo para Deus, e Deus não é surdo. Então, fica aí para nós também esse exemplo. Aí, um dia, né, uma pessoa falava pelos cotovelos, aquela pessoa que falava, ele chega para ela e fala assim, minha filha, qual é o mês do ano que você fala menos? Aí ela ficou, não sei. Ele disse fevereiro, porque fevereiro tem menos dias. Então, dessa forma, ele vai também educando, né? E aí, tem uma outra história que a gente gosta muito de lembrar, né? Como ele era muito humilde, muito simples, mas
né? Eu não cheguei a falar, mas ele conquistou fama em toda a França. Então ia gente de todo que é lugar para ouvir, né? Para para se confessar com ele e ouvir as suas pregações. E aí, segundo um testemunho, tinha, né, aquela sua humildade, sua roupa estragadinha, né, tudo meio tal. Um dia chega uma madame, uma senhora da alta sociedade de Paris que foi para vê-lo. E aí chega para lá, olha para ele e fala assim: poxa, eu saí de Paris para vir aqui ver o grande cura d'Ars. Esse homem humilde, simples, pobrezinho. Aí ele respondeu: sim, senhora, mas com um grande sorriso. Acontece-lhe o mesmo que aconteceu à rainha de Sabá quando foi visitar Salomão. Ela extasiou-se com o excesso e a senhora com a deficiência, né? A rainha de Sabá se extasiou com a grandeza de Salomão e ela vai se extasiar com a pequenez do grande cura d'Ars. Então, São João Maria Vianney deixa para nós esse exemplo de sacerdote santo. Renovar uma cidade, renovar toda uma estrutura de uma sociedade com o seu testemunho. Então, conhecendo mesmo aquele povo, né, porque ele começou visitando casa por casa, ele sabia dos perigos, ele sabia das necessidades, ele sabia das dificuldades. O segredo dos grandes resultados espirituais estava unicamente na santidade do pároco. Esse exemplo de santidade que foi cativando. Homem de oração, de penitência. Há um colega que o visitou e se queixou, né, bastante das dificuldades, né? Poxa, sua paróquia, né? Olha como é que tá a sua paróquia, todo mundo vem aqui na sua paróquia, na minha paróquia tá uma tristeza, ninguém vai à missa, ninguém participa. Aí ele pergunta: rezastes entre lágrimas? Jejuastes? Deitastes no chão duro, fazendo penitência? Se não fez isso, ainda não fez tudo. Então, ele dava a vida pelos seus paroquianos. Ele dava tudo, toda a sua oração, todo o seu ser. E a todos aquilo que ele aconselhava, ele praticava. Levava uma vida de extrema pobreza. O santo sofria dores, doenças, tudo. Uma saúde fraca, uma saúde difícil. Passava horas e horas no confessionário. As filas rodavam a cidade das pessoas que vinham de toda a França para se confessar com ele. E sua vida agradava a Deus. Muitos milagres aconteciam, né? Pela sua intercessão. Muitos milagres aconteciam diante da sua oração. E ele sempre dizia, né, que era pela intercessão das relíquias que ele carregava na bolsa. Só que depois que ele morreu, olharam a bolsa que ele tinha lá e nunca acharam nenhuma relíquia. Então, na sua humildade, ele sempre dizia que era pela intercessão dos outros. Então, São João Maria Vianney é o sacerdote por excelência. E ele diz: deve-se ver o padre quando está no altar como se fosse o próprio Deus. Quando se tem fé, vê-se o Deus oculto no padre como uma luz atrás do vidro, como vinho misturado na água. Então, vê o próprio Deus na presença do sacerdote. E aí ele diz para os padres: o padre é alguma coisa de grande. Se o padre compreendesse isso, morreria de susto. Deus lhe obedece. Ele diz duas palavras e o nosso Senhor desce dos céus. É o momento da consagração. Quando o padre em persona Christi diz duas palavras e o Deus lhe obedece. Então, é esse homem que nos ensina a grandeza do sacerdócio e nos chama a rezar pelos nossos sacerdotes. Que nós possamos, né, na presença de São João Maria Vianney, pedir a intercessão dele
pelos nossos párocos, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos presbíteros, nossos bispos e diáconos, para que diante, né, de todo o amor que Deus tem por eles, seja renovado esse ministério. E ele fala isso também dos santos. Nem todos os santos começaram bem, mas todos acabaram bem. Nós começamos mal, mas vamos acabar bem. Por onde passam os santos, Deus passa com eles. Todos os santos têm uma grande devoção a Nossa Senhora. Graça alguma vem do céu sem passar pela mão dela. Então, que São João Maria Vianney venha interceder hoje pelos nossos sacerdotes e que nós possamos aprender com ele, exemplo de homem santo que dá a vida pelas suas ovelhas, por aqueles que ele tinha o cuidado que Deus tinha dado a ele. Então, que a gente possa terminar lembrando desse homem santo, desse seu ministério. O padre não é padre para si mesmo. Ele não se absolve. Ele não administra os sacramentos para si mesmo. Ele não existe para si mesmo, e sim para os outros. Que São João Maria Vianney interceda por nós, que nós possamos também ter essa vida para o outro.